E aí, pessoal, legal? Eu queria fazer um vídeo com vocês hoje, participar com vocês, uma informação que algumas pessoas estão me perguntando, tal, estão procurando meu serviço e, bom, eu queria compartilhar com as pessoas nesse momento, legal? Eu quero ensinar vocês a fazer o preenchimento, o requerimento de um medidor, seja ele monofásico, seja ele trifásico, um relógio, né? Vulgarmente dito, popularmente dito aí, relógio de medição, tá? Um medidor. Bom, eu vou usar como plataforma a empresa Alight. Claro que você pode dizer, mas na minha cidade a concessionária é a Ampla, ou etc. Bom, basicamente todas elas vão ser obrigadas a usar as mesmas normas, né? As normas, as NBR. Porém, o Recon pode mudar alguma coisinha, alguma característica mais, mas umas características mais específicas, como modelo de caixa e etc. Mas, no contexto geral, a medição, ou seja, o projeto é igual. No contexto geral, sim, tá bom? Segue a mesma questão de normas internacionais. Bom, vamos lá. Eu vou ensinar aqui como já disse, você vai, em alguns casos, dependendo da carga, você não precisa de um representante técnico, ou um engenheiro, ou um eletrotécnico, tá? Você mesmo pode ir na concessionária, nos escritórios das concessionárias, que está em várias cidades, chega lá e pedir o formulário e solicitar esse formulário e logo dar entrada. Mas esses formulários também estarão disponíveis nos sites, né, nas tendas virtuais, nas lojas virtuais, né, que da Light, da Ampla, etc. No caso aqui eu vou dar o link do site da Light, tá legal? Eu tenho aqui o link tanto para você tirar o Recon, que o Recon é um catálogo, seria a Bíblia da Light, a Bíblia das concessionárias, para você saber, do eletricista, para você saber o que tem que ser feito, ou seja, o manual de instrução, como deve ser feito o teu padrão. Então você precisa do Recon, tá legal? Eu vou deixar o Recon para você e o endereço também dos formulários que você baixa lá e já instala. Nesse caso eu já tenho o Recon aqui, eu já tenho o Recon que eu acabei de baixar e o formulário eu já estou aqui, já preenchi já exatamente para poder te passar a informação. O vídeo pode ficar muito grande, então eu vou fazer em duas partes. Primeiro eu vou te ensinar aqui, vou ler o formulário com você e na segunda parte eu vou fazer o cálculo, tá legal? E dentro desse período, desse momento aqui, eu vou tentar passar alguma informação do Recon. Vamos lá. Preenchimento do formulário. Esse aqui é o PSDI. É um pedido de serviço, né, de serviços diversos, entrada individual ou entradas individuais. No caso aqui se refere, quando você vai requerer um medidor, você pode lembrar que se considera entrada individual, né, você pode ligar até 4 medidores monofásicos. Legal? Então você pode instalar no mesmo terreno 4 medidores monofásicos. Só. Ou 2 trifásicos, ou pode aumentar a carga dele ali. Mas você pode instalar individualmente esses 4 aqui monofásicos, 2 trifásicos, etc. Vamos lá. Vamos aqui, primeiro passo, você já sabe que são 4 medidores, vamos lá. O protocolo de atendimento, os números vão dar lá, você não precisa colocar nada e a data tampouco. Logradouro, teu endereço, você coloca aqui o número da tua casa e o complemento, se é a casa B, C, D, se não tiver nada, não deixa nada. Rua, o bairro, no caso aqui eu botei Botafogo, município, o teu município e o CEP, teu CEP. Não copia isso, tá bom, pessoal? Isso aqui você coloca o teu. O código do cliente. Se você não for cliente, então não coloca nada aqui. Se for cliente, coloca o número de medidores instalado que tiver lá na tua parede. Se já tiver 3 medidores, o número dos medidores.
né? O número da instalação e o número dos medidores que já está instalado. Se não tem medidor instalado, não põe nada. Opa! Vamos lá. Isso aconteceu um acidentezinho ali, mas já passou. Dados do cliente. Aqui é o meu nome, o meu CPF, o meu telefone e o meu e-mail. Claro, o telefone celular aqui, para caso a Light chegar lá, me liga também. Aqui, esse espaço aqui, se você autoriza um profissional técnico a te representar. Eu, Ricardo Carnota, autorizo o profissional mencionado no campo C, né, como responsável para tratar dos meus assuntos junto. Tá, você autoriza isso aqui. Autorizando isso aqui, passe, afirma aqui, sim, e bota aqui tua afirmação, ou tua assinatura e ponto. Dado do responsável. Aí aqui sou eu no campo C. O nome do técnico responsável, seja engenheiro, seja um técnico autorizado pela instituição, seja ela o CREA, seja ela outra que tiver por aí. Bom, tá legal. Aqui todos os dados dele. Aqui a gente vai lá. Ali, tipo de ligação. Tipo de ligação. Você vai ter a ligação. Eu marquei a ligação nova, claro que eu acabei de marcar isso aqui. Mas se você quiser a ligação, né? Aumento de carga, diminuição de carga, reforma. Vamos lá. Deixa eu te explicar aqui. Ligação nova é quando você tem menos de 3, você vai fazer uma ligação nova. Ou qualquer caso que seja uma ligação nova, né? Seja ela em PC, seja ligação nova, que não há, você quer uma nova ligação. O aumento de carga é quando você tem um disjuntor aí, vamos para uma corrente de uma carga que eu tenho como proteção 40 amperes, eu quero 50, eu quero 62, eu quero etc, eu quero aumentar a minha carga, não está, meu fio está aquecendo, né? Eu estou tendo problema de carga, preciso aumentar meus equipamentos, quero aumento de carga. Diminuição de carga é quando eu diminuir meus equipamentos, diminuo a carga. É necessário quando você, por exemplo, tinha uma indústria e agora você não quer mais pagar aquela indústria, aquela carga toda e manter aquela cota que você paga ali, né, de contrato. Então você diminui sua carga para a carga que você quiser. A manutenção e reforma. Quando você tem um PC e precisa reformar, ou quando você tem um relógio, um medidor que já está todo velho, que você quer fazer uma reforma para modificar, reformar também precisa fazer e preencher isso aqui. Relocação. Qual que é a relocação? É quando você vai mudar o relógio de posição. Teu relógio está num local onde que a tua casa era velha, estava ali, antigamente não tinha problema, agora você quer mudar para um outro lugar. Então você bota a relocação aqui, chega lá, prepara o padrão, o mesmo padrão aqui das caixas e envia isso para ele. A Light vai lá no dia marcado e pega o relógio que estava aqui e passa o fio e liga aqui onde que você está. Isso é feito pela concessionária também. Ligação de entrada no coletivo, isso aqui já é para uma ligação nova na entrada coletiva, aumento de carga na entrada coletiva, diminuição de carga na entrada. Entrada coletiva normalmente já é um PC, né? Ali um painel de medição ali, onde tem vários medidores, entrada coletiva. Ligação provisória de obra é quando você vai fazer uma obra, não puxa um gato lá do poste. Você entra, faz esse documento, preenche aqui, né, marca essa aqui e solicita a carga que você quer provisoriamente. Né? E claro, quando acabar a obra, logo eles desligam o relógio normal. Ligação festiva, você já sabe o que é, quando tem uma festa, uma festinha, um festival, você liga, também não é para fazer gato, e também muitas das vezes não pega emprestada com ninguém, instala ali, já prevendo isso. Ligação de via pública e mudança de tarifária, né? Etc. Vamos lá. Aqui a atividade consumidora, você tem que indicar se é residência, comércio, indústria, rural, poder público. Porque cada uma dessas aqui vai diferir no cálculo de demanda, tá legal? Então tem que ser exatamente aqui. No caso aqui eu marquei residencial. Se fosse seja lá uma barbearia, tudo já entra como comercial. E
os comerciais precisam de ART, tá bom? O que não precisa de ART especificamente será o residencial. O resto aqui tudo vai precisar de uma ART. E muitas das vezes de um plano, de um projeto. Aqui na descrição eu vou discriminar aqui, vou descrever como residência, que é uma residência. A minha tensão, eu vou pôr aqui a tensão de, tá? Aqui, 110, 220, 127, 220. Uma área urbana, residencial e não residencial, que tem essa tensão. Aqui, a tensão 220, 380, se no teu caso estiver mais para o Nordeste, em algum sítio de São Paulo. No Rio de Janeiro, normalmente não temos essa tensão aqui, a não ser nos shoppings, né? Mas é difícil você ter essa tensão de 110, 220 aqui, ou 220, 380 aqui. No caso aqui é uma fase, por fase você tem a leitura de 220 volts, as duas fases vai dar 380. Nesse caso aqui, uma área rural que bate aí 230 a 115 volts, tá bom? Vamos partir para baixo. A ligação, o tipo de ligação. Claro, nossa ligação pode ser monofásica, bifásica ou trifásica. Eu marquei trifásica aqui porque eu gosto da trifásica. Claro que eu pago uma tarifa inicial mais cara, porém eu tenho uma distribuição melhor das fases. Bom, você pode dizer para os seus clientes que é melhor a trifásica. Eu explico por quê. Normalmente a pessoa pensa assim, eu vou contratar a monofásica porque a tarifa de contrato é mais barata, né? Praticamente, sei lá, eu não sei exatamente hoje quanto custa, mas na minha época você pagava aí em torno de R$30, acho que era isso, a tarifa contratada daqui. Essa daqui eu pagava R$60 pela tarifa. Essa aqui, claro, eu tinha uma quantidade de carga, ou seja, de watts aqui, né, liberado para mim. Essa aqui também. Porém, o que diferia era essa aqui. Você pensa assim, eu contrato aqui, vamos pensar que eu vou pagar a tarifa mínima, que seria R$30. Essa aqui, a tarifa mínima, seria R$60. Só que essa aqui, eu sempre ultrapassava a minha tarifa mínima. Os meus fiozinhos, por exemplo, eu tenho aqui um ar-condicionado, eu tenho um chuveiro 110, não vamos pensar assim, essa aqui, eu tenho um chuveiro de 110 volts, com uma potência de 4.500 watts, né? E vamos pensar aí, eu tenho uma potência, um chuveiro de 110 volts, né? 4.500 watts. Vamos ver qual é a minha corrente desse cara aí. Eu tenho uma corrente de 35 amperes. Logo de cara, eu terei que ter aí o meu térmico de 40, né? Eu vou ter que ter o meu térmico de 40 amperes. 35 aí, vamos pensar que eu vou botar o térmico de 32, já excedeu a minha corrente. Ou seja, a minha corrente aqui excedeu. Eu preciso protegê-lo melhor. Vamos pensar que eu vou botar meu disjuntor de 40 amperes. O de 6 aguenta, o de 32 aguentaria com fio de 6. Mas, teoricamente, eu estou com a carga, eu estou com uma corrente superior ao meu protetor. A qualquer momento pode me dar ruim. Então, eu tenho que me basear no cálculo. Eu vou botar o meu disjuntor de 40 amperes e o meu fio para ele de 10 milímetros. Agora, se você for ver lá, o meu alimentador aqui, normalmente eu vou pegar aqui para essa área urbana e para um medidor sem precisar de cálculo, eu vou ter que pôr um fio de 10 milímetros, 40 amperes. Logo, se eu ligar o meu chuveiro junto com outro equipamento, eu já estou sobrecarregando o meu fiozinho alimentador. O meu chuveiro não, mas o meu fio alimentador sim. Então,
eu já tenho esse problema logo quando eu peço esse cara aqui. Se eu tiver esse cara, cadê ele? Se eu tiver essa alimentação aqui trifásica, eu já vou poder ligar o meu chuveiro no 220. No 220, eu tenho 4.500, vamos pensar assim, dividido por 220. Logo, eu tenho uma corrente de 20 amperes. Essa corrente de 20 amperes, eu posso alimentar com um fio de 4 milímetros e botar o meu disjuntor de 25 amperes. E eu vou trabalhar com o meu fiozinho frio e o meu fio de alimentador de 10 milímetros, de 40 amperes, tranquilamente. Eu vou poder ter uma distribuição perfeita dentro da minha casa sem ter problema de sobrecarga no meu, aqui no meu condutor, de aquecimento do meu condutor. Então, fica ligado, fica a dica aí. O monofásico é quando uma pessoa realmente você vai alimentar alguma coisa bem simplesinha, que não vai ter muito equipamentos para não sobrecarregar. O bifásico seria uma opção, ou é uma opção mais a conta. Normalmente a tarifa dele mínima é mais a conta, e ele também consegue fazer essa função aqui. Claro, eu tenho menos uma fase, porém é uma coisa legal. Eu mesmo no Rio de Janeiro minha rede era bifásica e muito legal. A minha tarifa era pequenina, era parecida com a do monofásica e eu tinha ar-condicionado, chuveiro e etc. E era perfeita a minha instalação, claro, bem balanceada. Tendo que, nesse caso, é bom contratar um eletricista para balancear as suas fases. Ou você, eletricista, praticar esse costume, de fazer o balanceamento de fase. Aqui na Espanha se trabalha muito isso, embora a tensão normal aqui é 220 volts. Legal. Então já sabe por que eu escolhi o trifásico. A carga ligada. Claro, pessoal, você sabe que a nossa carga, você pode, para você se livrar de um técnico, ou o técnico mesmo quer adiantar o seu lado, não quer ter muita burocracia, não quer pagar a RT, não quer... para você se adiantar, mesmo que você seja um técnico que está fazendo o trabalho, utiliza uma carga de 15 kW, aqui você não precisa de ART, você não precisa de burocracia e não precisa de cálculo. Nesse caso aqui, vai muito rápido. Eu decidi por uma carga de 15 kW, o meu disjuntor, vamos lá, aqui, esse cavear aqui, eu vou calcular ainda. Eu vou ensinar a calcular o cavear, porque isso aqui, no caso, é a demanda calculada. Eu aqui decidi a minha carga porque eu tenho uma carga lá. Agora eu vou calcular a minha demanda e distribuir essa carga na minha demanda, tá bom? Esse aqui a gente vai fazer depois, esse cálculo aqui em cavear. E fica conosco, depois eu vou ensinar a fazer o cálculo aqui. E o método que a gente, o método que a gente utilizou para o cálculo de demanda foi esse aqui, o Recon. Vamos lá? Aqui, o tipo de rede, se ela é subterrânea, ou seja, se vem pelo chão, ou se ela vem aérea, ou se ela é aérea e mista, lá no seu bairro, ou se não existe nenhuma. Se não existe nenhuma, tu vai botar aqui e eles vão arrumar um jeito de instalar uma rede para você. O tipo de ramal de ligação. Aqui você vai especificar se esse aqui é específico, específico seu. É o tipo de ramal? Bom, aqui eu decidi por aérea, Mas normalmente aqui na Espanha é subterrâneo, mas no Rio de Janeiro muitas instalações são aéreas. Legal? Você escolhe aqui a que você decidir. O tipo de material que eu vou usar para essa instalação. Nesse caso aqui, pessoal, aquela caixinha incolor que você encontra, ela pode ser embutida ou sobrepor. O nome daquela caixa, ela vai variar de acordo com a tua
a tua solicitação aí. Por exemplo, essa aqui é a CTP. CTP seria caixa transparente polifásica. Eu costumo dizer, botar isso aqui é o seguinte. Deixa eu botar aqui CTP. Eu boto assim 3. Aí você fala assim, pô, mas para mim, pessoal, para mim a CTP já dizia tudo, que era caixa transparente polifásica. E a outra seria CTM, caixa transparente monofásica. Mas só que muitas das pessoas confunde a situação aqui. CTP, e como aí? Eu esqueci de aqui. E a CDJ, trifásica. CTP e a CDJ. CDJ é a caixa de disjuntor, tá bom? Caixa de disjuntor. Então nós temos as duas caixinhas, CTP e a CDJ. A CDJ trifásica, porque a CDJ é igual, tem CDJ monofásica e a trifásica, tá bom? Nesse caso aqui eu decidi pela trifásica. O meu condutor é 10 milímetros e o meu disjuntor 40 amperes. No caso aqui, o meu térmico, ele vai ser de 40 amperes, 10 kA. Tá bom? Esse aqui é a capacidade do nosso disjuntor. Vamos lá, o poste, eu vou botar aqui um poste, a gente pode ter o poste aqui para ancorar o cabo, né, da rua. Pode ser o poste, o pontalete, aquela ponteira de ferro que pode ser instalado em cima da casa, desde que ultrapasse ou chegue no mínimo 5 metros de distância, que agora a travessia de logradouro, né, travessia de rua, eles pedem 5 metros. Na verdade, agora estão com complicação até mesmo, né, quando tinha saído do Brasil, já tinha problema disso, que eles estavam pedindo 5 metros para qualquer, mesmo do lado da rede. Antigamente não havia isso, né? Do lado da rede você poderia estar com ela com esse poste abaixo de 5 metros. Agora estão pedindo 5 metros mesmo de altura. Então, se você tem uma casa colonial, estilo colonial, tu pode estar lá em cima daquela telha, lá em cima da casa e pode pôr isso aqui. A fachada, claro, a fachada vai considerar a mesma a questão, né? Altura de 5 metros, bota lá na fachada e instala. O tipo de material que você, né, que foi feito, se é a fachada, se é o pontalete de ferro, concreto, eu botei aqui o poste de concreto. Aqui o material que você botou, eu botei aqui o poste de concreto. E a altura, 7 metros. E a carga em Dan, ou seja, essa aqui é a carga que vai denominar a resistência do que você for usar aqui. Não acredito muito que eles levem em consideração isso aqui. Claro, se você for instalar um poste de 75 Dan para uma carga, no caso aqui 200 amperes, um disjuntor de 200 amperes, aí 60 e tantos kVA, aí eles não vão aceitar não. Ou aí vão querer o de 115 Dan ou mais. Legal? Aqui se você escolher subterrâneo, né? Aqui você vai botar os dutos, a quantidade, a polegada, o arranjo que tiver. Aqui a data de que você estiver lá, a data, o mês que você pretende, né? Pretendida para a sua ligação, você determina ali, escreve aqui, eles vão anotar e você vai saber exatamente o dia que eles vão. Se é que funciona bem assim, muitas das vezes não funciona assim, mas pelo menos você tem um documento que prova que você solicitou o dia tal. Planta de localização. Muitas das pessoas se perdem nesse negócio aqui, fica desesperado. Eu digo o seguinte, você, né, nessa ligação individual, entrada individual, uma ligação simples com a carga de 15, normalmente ele não pede isso aqui. Mas para você preencher legalzinho, tu pode pegar no Google, né, o Google Map, botar o endereço da sua casa, você vai ver a tua casinha, tira um print daquilo ali e cola aqui, ó. Já está. Ou então desenha aqui mais ou menos os traços da sua casa, por exemplo, colocando assim,
essa aqui é a rodovia Washington Luiz e aqui no número tal da Washington Luiz, você entra nessa rua São Pedro, aqui é minha casa, etc. É assim mais ou menos. Isso aqui é um croquis. Claro, se você é um projetista, você vai fazer alguns desenhos e depois eu vou mostrar alguns desenhos que eu já fiz no outro vídeo. Nesse caso aqui é a demanda, tá bom? A demanda a gente vai distribuir, como vai levar um pouquinho mais de tempo, vamos fazer no outro vídeo. Você não perca o outro vídeo, porque eu vou fazer o cálculo aqui, distribuindo aqueles 15 amperes no nosso cálculo de demanda aqui. Bom, aqui é demanda, você vai botar a quantidade de carga de tomada, né, de iluminação e vai calcular a demanda de quantos por cento, se tem aparelhos resistivos, quanto por cento, aparelho de ar-condicionado, quantos por cento, motores, quantos, máquinas de solda, pá, e aqui o nosso cálculo de demanda e ponto final, entrega o documento para eles e já está feito. Legal? Bom, pessoal, esse aqui é o nosso vídeo da agora. Não perca, assista o outro vídeo que vai vir, que a gente vai fazer esse cálculozinho aqui, ensinar como encontrar, né, fazer esses cálculos e você já vai estar com o documento preenchido. Abraço aí para todos. Não se esqueça, inscreva-se no canal, porque tem pessoas aí, pra caramba, vendo, assistindo, tá conosco aí e não se inscreveu no canal. Mas se inscreva aí para nos dar uma força. Tchau, abraço para todos aí. Agradeço e legal, juntos. Tchau.